Nos Estados Unidos, a oposição republicana criticou fortemente as propostas apresentadas ontem à noite pelo presidente Barack Obama. Entre elas está o aumento dos impostos para os mais ricos. A resposta republicana foi dada pela senadora Joni Ernst. Ela diz que as propostas do presidente levam a uma política de confrontação. Em reunião conjunta do Congresso, Obama pediu uma reforma fiscal. Ele pretende incentivar pequenos negócios e retirar 320 bilhões de dólares dos mais ricos nos próximos 10 anos. O dinheiro permitiria a redução de impostos e a concessão de benefícios educacionais para a classe média. O presidente também pediu uma nova autorização ao Congresso para usar a força contra o grupo Estado Islâmico e disse que as ações militares têm conseguido conter os avanços do grupo na Síria e no Iraque. No challenge poses a greater threat to future generations than climate change. Obama ainda afirmou que o aquecimento global é a maior ameaça para as futuras gerações e conclamou os republicanos a se juntarem à luta contra esse fenômeno. A oposição tem combatido os planos do governo de diminuir as emissões norte-americanas de gases que provocam o efeito estufa. Por fim, o presidente pediu ao Congresso que acabe com o embargo econômico a Cuba e dê a ele poderes para aprovar acordos comerciais. Em Havana, começou hoje a primeira reunião de alto nível desde que os presidentes Barack Obama e Raul Castro anunciaram em 17 de dezembro a retomada das relações diplomáticas entre os dois países. Hoje foi discutida a imigração. E hoje o governo brasileiro parabenizou o presidente Obama por ele defender o fim do embargo a Cuba. Vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que hoje está aqui em Brasília. Emir, boa noite. A gente sabe que o Congresso norte-americano é dominado pelos republicanos. Essas propostas do presidente Obama têm alguma chance de passar nesse caso? Chance de passar não tem. Então, duas questões se colocam. Primeiro, por que ele não aproveitou a lua de mel dos primeiros 2 anos de governo? Na vitória dele teve uma maioria nas duas câmaras para passar alguma dessas questões. Inclusive a questão dos imigrantes, que está pendente, poderia ter sido aprovada no começo, afora essas que estão aí. A segunda é que provavelmente ele está pensando em 2016, está pensando na imagem dele nesses 2 anos finais de governo, mais do que na possibilidade de aprovar. Para a gente entender melhor, você acha que o Obama fraquejou, não levou à frente as promessas que fez na campanha, ou a oposição no Congresso é tão forte, o conservadorismo norte-americano é tão forte que impediu que ele avançasse? Eu acho que ele foi excessivamente confiante na vitória inicial que ele teve, achou que ia ter uma lua de mel mais prolongada no tempo. Mas, na verdade, uma campanha muito forte, ele começou a perder maioria na primeira eleição, em 2 anos. E aí ele ficou amarrado pelos esquemas de Washington, mas sim particularmente do Congresso. Tinha a maioria numa casa, não tinha na outra. E agora não tem nas duas. Então eu acho que ele teve um timing equivocado em relação às iniciativas. Tinha que ter começado de maneira muito mais fulminante para abrir os espaços para depois avançar. E você estava falando da imagem do Obama, ela estava desgastada, será que com essas propostas que ele apresentou ao Congresso, mesmo que num cenário muito complicado de aprovação das propostas, ele consegue recuperar essa imagem? Esse é o Obama da campanha inicial dele, né? Taxar os ricos para fazer política social com os pobres, né? Mesmo a questão de Cuba era uma promessa inicial. Então ele está recuperando essa imagem, em parte para recuperar, chegar no final de maneira melhor do que com a derrota terrível que ele teve na eleição passada. E, em segundo lugar, para favorecer a candidatura democrata na próxima eleição. Agora, mais importante que a imagem do Obama é a relação entre os Estados Unidos e Cuba, entre Cuba e os Estados Unidos. Que futuro essas relações têm? Bom, hoje é retomar aquilo que ficou parado por causa de sanções anteriores, questão dos imigrantes, que é uma questão usual, não deve haver problema nenhum. Amanhã é que vai se decidir qual é a agenda. Inclusive um tema que é um convidado de pedra, ninguém toca no assunto. E Guantánamo? Vai entrar, porque os Estados Unidos estão sempre dizendo que Cuba tem que tomar medidas de resposta às atitudes norte-americanas. Cuba antes colocava como condição, depois suspendeu. Mas agora que é restabelecimento de relações, os Estados Unidos vão devolver, vão fechar o presídio e vão devolver ou não? É só para a gente relembrar, Guantánamo é aquele enclave dentro do território cubano que os Estados Unidos mantêm já desde a Revolução, na década de 50, e que mantém um presídio lá dentro, não é isso? Pois é, além de tudo, usa de maneira absolutamente inapropriada. 70 presos que estão lá, o Congresso norte-americano não aceita que cumpram a pena nos Estados Unidos. Acham que são de alta periculosidade. Bota em prisão de alta periculosidade. Então, não é fácil desativar
sem uma aprovação do Congresso, que hoje não daria. Emissáder, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.